Por muito, muito tempo, a história que a gente contava sobre nós mesmos era a de uma mente racional, que estava ali, totalmente no controle. Mas aí, bem no comecinho do século XX, uma nova ideia chegou e abalou essa certeza até a alma. Essa é a história de como Sigmund Freud descobriu um continente inteiro escondido dentro da gente e, fazendo isso, mudou para sempre o jeito que a gente entende quem somos. E tudo começa basicamente aqui, com essa famosa frase do René Descartes, o penso logo existo. A filosofia ocidental meio que fincou uma bandeira, sabe? O sujeito, o eu, foi colocado num pedestal, o lugar do conhecimento, da verdade e, mais importante que tudo, da consciência. Uma consciência totalmente transparente. E essa ideia de um eu todo unificado, todo racional, dominou o pensamento no Ocidente por mais de 200 anos. Se a gente for olhar desde Platão até Hegel, a tradição filosófica sempre colocou a razão como a rainha de tudo. O ponto máximo disso talvez seja aquela frase do Hegel: tudo o que é real é racional. Em outras palavras, a mente era a dona da casa. Ponto final. Essa é a pergunta radical que começa a surgir no final do século XIX. Uma pergunta que basicamente sugere que a parte mais importante da nossa vida mental pode estar acontecendo, assim, nos bastidores, bem longe do alcance da nossa consciência. Ok, então vamos mergulhar nisso. Antes de Freud aparecer, a mente consciente era vista como a governante absoluta. A razão era tipo um farol que guiava todo mundo e qualquer desvio desse caminho era visto como uma falha, sabe? Uma perturbação que precisava ser consertada. Dá para perceber que existe uma linha de pensamento bem contínua aqui, né? Desde a busca de Platão por verdades universais até o estado de Hegel, que seria a encarnação da razão, o projeto era sempre o mesmo: afirmar o domínio de uma consciência racional e unificada. Só que no final do século XIX, na prática clínica mesmo, começaram a aparecer umas rachaduras nesse modelo perfeito. Pacientes, principalmente mulheres, diagnosticadas com histeria, mostravam sintomas que a razão simplesmente não conseguia explicar. E o Freud não tirou isso do nada, né? Ele foi herdeiro de toda uma linha de investigação que já desconfiava que tinha alguma coisa por trás da cortina da consciência. Das experiências do Mesmer com hipnose até os estudos clínicos do Charcot, o terreno já estava sendo preparado para uma grande, grande descoberta. O ponto de virada foi a histeria. A ideia de que uma memória esquecida, ou um trauma puramente mental, pudesse paralisar um braço ou deixar alguém cego, isso era revolucionário. Significava que a mente tinha o poder de adoecer o corpo, por razões que a própria mente consciente não fazia a menor ideia de quais eram. E aqui está a conexão que chocou a sociedade de Viena e que fez o Freud se afastar de muitos dos seus colegas, inclusive do seu mentor, o Breuer. Investigando esses traumas, Freud descobriu que eles estavam invariavelmente ligados a experiências sexuais que foram reprimidas, muitas vezes lá na infância. O pacto entre a histeria e a sexualidade estava selado. Então tá, se a histeria era a prova de que tinha algo escondido, os sonhos seriam, nas palavras do próprio Freud, a via régia, o caminho principal para chegar nesse lugar oculto. Para ele, o sonho não era só um barulho aleatório do cérebro, era uma mensagem em código. O Freud propôs que todo sonho tem 2 níveis. O conteúdo manifesto é aquele filme meio bizarro que a gente assiste enquanto dorme. Mas por baixo disso tem o conteúdo latente, o desejo real, inaceitável, que o sonho está tentando expressar, mas de uma forma disfarçada. Para explicar como isso acontece, Freud usou uma metáfora genial, a de um censor político. Pensa num editor de jornal que precisa mudar um texto para conseguir passar pela censura do governo. A nossa mente faz a mesma coisa. Ela disfarça os nossos próprios desejos para que eles consigam passar pelo nosso sensor interno e aparecer nos sonhos. Com base nesse trabalho todo, o Freud desenhou seu primeiro mapa da nossa mente. Ele dividiu em 3 sistemas: o consciente, o pré-consciente e, o mais importante, o inconsciente. Um reino gigantesco, poderoso, que opera com as suas próprias regras, totalmente fora do nosso controle. Ok, mas o que move essa máquina toda, tão complexa? Freud dizia que não é a razão. São forças bem mais antigas, bem mais primitivas. E esse ponto aqui é crucial. Freud fez uma distinção fundamental entre o instinto, que é uma coisa biológica e fixa, e o que ele chamou de pulsão, ou Trieb, em alemão. A pulsão é uma energia psíquica que não para, uma pressão que não tem um objeto certo e que busca satisfação de jeitos infinitos. Esse é o verdadeiro motor da nossa vida. E aqui a gente vê o conflito central que o Freud identificou.
O nosso eu não é uma entidade harmoniosa, de jeito nenhum. É, na verdade, o palco de uma batalha constante. De um lado, o inconsciente, que é regido pelo princípio do prazer e exige tudo agora. E do outro, a consciência, que opera pelo princípio da realidade, dizendo: calma aí, vamos esperar, vamos negociar. E agora a gente chega no clímax da nossa exploração, na consequência final e talvez mais perturbadora de tudo que Freud descobriu sobre a nossa identidade. O Freud via a própria descoberta como uma terceira grande ferida narcísica na autoestima da humanidade. A primeira foi com Copérnico, que mostrou que a gente não é o centro do universo. A segunda veio com Darwin, que provou que a gente não está separado dos animais. E a terceira ferida, a mais pessoal de todas, foi a descoberta de Freud, a de que a nossa razão consciente, o nosso eu, não está no comando. Nós somos movidos por forças que a gente não controla e que, na maior parte do tempo, a gente nem conhece. Essa frase famosa e um tanto enigmática resume todo o projeto da psicanálise. A tradução mais comum é: onde estava o id, o ego deverá estar. Mas não é sobre o eu conquistar o inconsciente como se fosse uma guerra. É sobre uma tarefa que dura a vida toda. A tarefa de um eu que precisa, o tempo todo, expandir sua consciência para as verdades desconhecidas do seu próprio desejo. O resultado final é uma imagem completamente nova do que significa ser humano. Diferente do sujeito unificado do Descartes, o sujeito freudiano é dividido, é cindido. Como diria o psicanalista Jacques Lacan, interpretando Freud: penso onde não sou, portanto sou onde não me penso. E assim, a revolução de Freud não deixa a gente com respostas fáceis, muito pelo contrário. Ela deixa uma pergunta profunda, que ecoa até hoje. Se a consciência é só a pontinha do iceberg, se não somos os mestres da nossa própria casa, a grande questão que fica é: quem ou o que está realmente no comando?